Olá pessoal, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Conquiste Seus Sonhos. Bom, eu sou o professor Heitor Grilo e hoje a gente vai dar continuidade na nossa terceira aula do processo de alfabetização até o quinto ano, ou seja, a quarta série. Para você que tem dificuldade na leitura e na escrita, ou você conhece alguém, tá? Então, já pedindo já agora, lá no começo do vídeo, não esquece, curte esse vídeo, comenta aqui nos comentários, tira todas as suas dúvidas, manda e-mail para mim, é de graça, pode mandar, eu vou responder a todo mundo. Se tiver muita gente, claro que eu vou demorar um pouquinho mais para responder, mas mais cedo ou mais tarde eu respondo. E não esquece, conforme você vai fazendo o exercício, manda para mim que eu dou feedback sem problema nenhum, tá? Não esquece também de se inscrever no canal, porque isso dá aquela força, tá? E agora a gente vai começar a dar continuidade. Essa aula é muito importante e é quando muita gente começa a ter alguma dificuldade porque desiste logo no começo. Mas se você ver esse vídeo pelo menos umas 2 vezes, você vai ver que não tem dificuldade nenhuma. Se você tiver com dificuldade nessa aula, é porque alguma coisa faltou lá atrás, ou na primeira ou na segunda aula. Por quê? Porque aqui a gente vai misturar os conceitos que a gente viu, mas com um degrau de conhecimento um pouco mais elevado, tá? Então aqui a gente vai juntar tudo aquilo que a gente falou no começo da primeira aula, lembra? Com relação aos sons e as sílabas, as letras e as palavras. E a gente vai misturar também um pouquinho aquilo que a gente viu na segunda aula, que era a questão das 5 letras que mais aparecem na nossa língua portuguesa, que eu falei que toda palavra tem pelo menos uma vez, né, com ela, que é o A, o E, o I, o O e o U. A gente vai ver o que elas são, por que elas aparecem bastante. Mas a gente viu também alguns conceitos lá atrás, por isso que é importante você saber. Essas letras, elas podem repetir, elas podem vir tanto no começo, quanto no final, quanto no meio, elas podem ser misturadas, tá? E cada uma delas, elas podem ter mais do que uma vez na mesma palavra. Além disso, você sabe que sílaba ela está muito relacionada aos sons que as palavras fazem. Eu te expliquei quais são os métodos que você tem que fazer, fecha o olho, repete com calma, tal, faz de conta que você está falando para alguém que está muito longe. Tá? Então, essas pequenas técnicas, elas ajudam no seu processo. E você também tem que ter feito aquele exercício na sua casa, né? Se você de olhar nas revistas, de olhar nas coisas que você tem na sua prateleira da sua casa, né? E isso é muito importante. Se você tem alguma dúvida, não esquece, fala comigo, manda mensagem, também fala com o pessoal na sua casa, tá? E para esse processo, pessoal, não esquece, pega lá o seu caderno e vamos nos concentrar aqui, tá? Nada de ficar nas redes sociais, nada de estar fazendo outra coisa, de ficar interrompendo o vídeo para fazer outras coisas, não. Esse momento é só nosso de aprendizagem, tá? Essa aula é um pouquinho mais curta, vai dar uns 20, 10 minutos, mas ela é uma aula de extrema importância, tranquilo? Então a gente vai começar agora. Bem, o que a gente tem que saber? O que a gente já viu de fundamental? Primeiro, na questão das letras. A gente sabe que as letras, elas têm aquele desenho, né? Que ela começa e termina no mesmo símbolo, no mesmo desenho. Então, cada letra é um símbolo, beleza? A gente viu as 5 que mais se repetem, que era o A, o E, o I, o O e o U. Até aqui, na boa, sem novidade. Beleza. Agora, a primeira pergunta que aparece, Heitor, se eu quiser saber todos os desenhos que existem, ou seja, todas as letras que existem na língua portuguesa, que é o nosso idioma que a gente fala, quantas letras diferentes existem? Bom, tem aquelas 5 que mais se repetem e tem mais algumas que aparecem com pouca repetição. Tá? Elas também podem repetir, só que elas aparecem ora em uma palavra, ora em outra palavra. Tá? Elas não repetem tantas. Obviamente que nem todas vão aparecer. Então, quantas letras são? Eu vou te falar. Contando com aquelas 5 que a gente já viu, nós temos 26 letras. Tá? 26 letras. Bom, na tela eu vou aparecer para vocês todas elas, as 26. Heitor, eu preciso decorar? Não por enquanto. Mas o que você precisa saber? Eu quero que você pause esse vídeo quando tiver ali as 26 letras e eu quero que você copie no seu caderno numa folha à parte, numa folha onde só vão ter essas 26 letras. Por quê? Ela vai ser um guião, uma referência para você. Toda vez que você tiver uma dificuldade, que daqui a pouco você já vai saber boa parte dessas letras, você vai voltar nessa folha, nesse caderno e vai consultar o som de cada uma delas.
tá? O som ou a junção delas com outros sons. Tá? Mas o que você tem que saber? Que existem essas 26 letras. Nesse primeiro momento, eu só estou apresentando para vocês as letras de forma que a gente chama, ou seja, são as letras grandes. Por quê? Em 90% das vezes que você vai ler estas, observar no seu dia a dia, elas vão estar dessa forma. Então, quando que elas não estão? Quando elas estão em minúsculas ou letras, letra bastão, ou letra de escrita, né? Geralmente em cartas, se você pegar uma carta escrita à mão antigamente, ou então se você pegar um livro, você vai reparar que os desenhos das letras elas não são exatamente assim. Tá? Mas, como isso não é muito na nossa vivência, a gente não vai ver isso agora. Tá? Importante que você identifique o som de cada uma delas, ou na junção que elas vão ter, a união que elas vão ter. Tá? Mas você vai começar literalmente pelo começo. Tá? Então você não vai se preocupar com os outros desenhos que existem para essas letras. Só vai se preocupar por esta. Tranquilo? Por quê? Isso vai te ajudar muito no seu dia a dia. Se você saber essas letras, você já vai saber se identificar no teu espaço, você já vai conseguir pegar o seu ônibus aí de boa, você já vai conseguir ler as coisas que estão no seu celular, você já vai conseguir ver os anúncios na internet, já vai conseguir ler as reportagens, as notícias, você já vai conseguir ver o que aparece embaixo na televisão, você já vai conseguir fazer muita coisa. Então, vamos começar pelo aquilo que mais aparece. É muito mais fácil de aprender dessa forma, não é verdade? Então vamos lá. São essas 26. Heitor, legal. O que a gente precisa saber? Dessas 26, 5 delas, como eu disse, elas mais repetem. E quando essas aí mais repetem, o que a gente faz? A gente chama essas 5 letras, o A, o E, o I, o O e o U, de vogais. Vogais. O que significa? Que essas vogais é que vão dar o som das nossas sílabas. Né? Então, nas sílabas, toda sílaba, se você for reparar, ou seja, todo som, ela aparece. Tá? Esse é o, lembra, agora volta lá na aula 1, na aula 2, lembra que a gente separou por sílaba? Volta naquelas palavras que a gente circulou nas sílabas, que tem aí no seu caderno, que você certamente está anotando. Você vai reparar que sempre vai aparecer uma das 5 vogais. Tá? A, E, I, O, U. Por quê? Porque são essas vogais que dão som. O nome vogal significa que ela vem das cordas vocais, significa que ela vai dar o som para as nossas sílabas. São elas que vão nos ajudar. Pô, legal, então quer dizer que tem 26 letras, certo? Das 26 letras, 5 são vogais, A, E, I, O, U. Significa que a gente, através delas, que a gente tem os sons das nossas sílabas. Beleza, eu entendi. E o resto, Heitor? Bom, o resto, a gente vai dar um nome complicado aqui, mas é um nome técnico que você tem que saber. O nome é consoante. Portanto, nós, na língua portuguesa, nós temos 5 vogais. Quais são? A, E, I, O, U. E nós temos 21 consoantes. Então, o que são consoantes? É aquilo que não é vogal. Não é mais fácil aprender assim? Ou seja, se você tem 26 letras e 5 são vogais, 26 menos 5 dá 21. O Heitor não sei fazer conta. Calma, na aula de matemática a gente vai aprender, você não precisa saber exatamente a quantidade. Mas se você contar naquela folha onde você já anotou as 26 letras, e se você riscar as 5 vogais, você vai ver que todo o resto é consoante. Tá? São 21 consoantes. O que significa? Que toda vez que a gente tiver uma sílaba, para aquela sílaba ter som, ela precisa de uma vogal. Tá? E ela, junto com outras letras, ou seja, com outras consoantes, é que vão dar o som. Beleza? Não é difícil, fica tranquilo, a gente vai ver isso passo a passo. O primeiro exemplo da nossa aula de hoje é a palavra café. Eu quero que você anote a palavra café. Claro, a palavra que eu gosto, né? E eu não ia deixar de falar dela. Então, eu quero que você escreva com muita calma no seu caderno. Escreva agora a palavra café inteira, exatamente como ela está. E eu quero que você escreva embaixo. Quantas letras tem a palavra café? Vamos lá? Quantos desenhos tem? Ah, Heitor, mas é vogal ou consoante? Não interessa. Letra. Letra é qualquer uma. Tá? Então, vamos lá. Tem 4 letras. Heitor, quais são essas letras? Não precisa saber, mas eu vou te falar. 2 delas você já sabe o nome. Né? A primeira letra é o C, a segunda letra é o A. O A você já tem que saber. Então, eu não sei o que é o C. Relaxa, a gente vai chegar lá passo por passo no nosso
nossa escada aí do conhecimento, ok? A terceira letra é o F, não precisa saber. E a quarta letra é o E, tá? A segunda letra você já sabe, né? É o A, tem o som de A, aquela que começa embaixo, vai até em cima, depois desce, tem um traço no meio. E a quarta letra é o E, a letra E. Então, café, A, E. Mas repara uma coisa, se não tivesse outras letras juntas, como é que essa palavra se chama? Ia chamar AE. Você bebe AE? Não, eu bebo café. Então ela tem as consoantes que juntas com essas vogais vão dar o som. Então eu quero que você escreva agora embaixo apenas as vogais. Lembra, tem 5 vogais. A, E, I, O, U. Quais dessas letras aparecem na palavra café? É a segunda e a quarta. Ou seja, a letra A e a letra E. E eu quero que você escreva aí embaixo a letra A e a letra E. Beleza? Agora é meu pulo do gato, como a gente chama. Quais são as consoantes que aparecem? Pô, palavra esquisita, né? Não. O que é consoante? Não esquece. É aquilo que não é vogal. Repare, se eu tenho 4 letras, se 2 são vogais, quantas letras que sobraram? Pô, então só sobraram 2 letras que eu nem sei o que são. Tranquilo. Essas 2 letras que sobraram são as consoantes. Mesmo que você não saiba, quero que você escreva aí embaixo as consoantes em separado. O C, tranquilo? E agora vai copiar o F. Tá? Desenha elas, só para você começar a se acostumar a desenhar as letras. Agora eu quero que você, na linha de baixo, você vai fazer o seguinte. Você vai escrever quantas sílabas tem a palavra café. Então fecha o teu olho e vai falar devagar a palavra. Heitor, eu não consigo identificar os sons, eu tenho dificuldade. Então você vai fazer com mais calma, mais devagar, com mais paciência. Fecha o olho e fala devagar. Café. Quantos sons? 2 sons. Então você vai escrever as 2 sílabas embaixo. Tá? A palavra K, a sílaba K e a sílaba fé. Café. Escreva. Repara uma coisa? Em cada sílaba, obrigatoriamente vai ter pelo menos uma vogal. Porque senão ela não tem som. O que dá som são as vogais. Então, toda sílaba tem uma vogal. Olha só. Vamos ver se é verdade? Primeira sílaba, a palavra, a sílaba K. A sílaba K tem a letra A. Tem outra letra. Outra letra é o C. Se quiser saber, já agora, a gente vai ver isso só na próxima aula, mas você já pode adiantar. Então, a primeira sílaba tem esse desenho C e depois tem o A. Juntas, elas são K. Se só tivesse a vogal A, ia ficar A. Como tem a letra C, fica K. Beleza? E a segunda sílaba, então? Bom, a segunda sílaba até parece uma palavra, né? Que é fé. Fé. Né? Uma palavra importante nos nossos dias de hoje. A gente precisa ter fé, né? Então, a palavra fé está dentro da palavra café. Olha que legal. É bacana isso? Então, como é que é o som do fé? É o F, uma outra letra, que a gente só vai ver bem mais para frente. Mas tem a segunda letra que você sabe, é o E. Então, juntas elas fazem o som de fé. Então, o primeiro som é K, o segundo som é fé. Juntas, qual a palavra que nós temos? Café. Olha que legal, não é muito bacana? Agora, a gente vai para a segunda palavra da nossa aula de hoje. Tá? É a palavra bebida. Bebida. Eu quero que você anote a palavra inteira, escreva exatamente como está, pausa o vídeo, clica no meio do vídeo, copia, depois clica no meio de novo para continuar, ou então na barra de espaço, se a configuração do Windows permitir. Então você vai anotar, escreve ela inteirinha. Agora, na linha de baixo, eu quero que você escreva, por exemplo, quantas letras tem a palavra bebida. Tá? Nesse caso, a palavra bebida ela tem 6 letras, certo? E você vai anotar todas com espaço entre elas. Então, anota o B. Então, eu não sei, mas anota, só para você se acostumar com isso. Olha o E aí. E, depois tem o B, depois tem o I, depois tem o D, depois tem o A. 3 delas você já sabe, né? Que é o E. Como é que escreve o E? É aquela linha de cima para baixo, depois 3 linhas nas horizontais, uma em cima, uma embaixo, outra no meio. Né? A letra I, que é um traço simples assim, que você pode ou não
colocar o pontinho, não coloca por enquanto, depois eu vou explicar o porquê. E a última letra é o A. Lembra? Começa embaixo, vai até lá em cima, depois desce. Parece quase um triângulo, né? Só que você não vai colocar o traço embaixo, vai colocar o traço no meio. Tá? Então tem bebida. E agora eu quero que você separe apenas as vogais. Apenas as vogais. Quais são as vogais que nós temos? Nós temos 3 vogais. Bem, quais são? As 5. Se fosse só 5, teria A, E, I, O, U. Mas aqui nós temos 3 das 5. Quais são? A, I, o I e o A. E eu quero que você anote. O I e o A. Beleza? Conseguiu fazer isso? Tranquilo. Eu quero que você anote agora, presta atenção, são 6 letras. Se 3 delas são vogais, quantas consoantes que nós temos? Nós temos 3 consoantes. Tá bom? Então, beleza. Eu quero que você anote as 3 consoantes, mesmo que você não saiba quais são. Eu já vou falar. É o B, depois ele repete de novo o B e depois ele vai no D, certo? Repara, para que a gente tenha sons, cada sílaba obrigatoriamente tem que ter pelo menos uma vogal. Você já sabe, já repeti, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu quero que você escreva agora as sílabas, ou seja, quantos sons que essa palavra tem. Fecha o teu olho e você agora vai repetir isso na sua casa. Bebida, bebida. São 3 sons. Se são 3 sons, ela tem que ter 3 sílabas. Escreva aí no seu caderno as 3 sílabas. A primeira, o B e o E. A terceira, o B e o I. E a quarta, o D e o A. Tá? A primeira, B com E, B. B com I, BI. E D com A, DA. Bebida. Beleza? São 3 sons. Se são 3 sons, são 3 sílabas. Agora repara, esse que é o gancho do negócio. Eu quero que você olhe para cada uma dessas sílabas. Olhou? Beleza. Todas elas têm uma vogal? Sempre vai ter. Ou A, ou E, ou I, ou O, ou U. Senão elas não têm som. As consoantes sozinhas, elas não têm som. Elas precisam sempre de uma vogal. Tá? Por isso que vogal é mais importante. Tá? Então vamos lá. Na primeira sílaba do B tem a letra E, que é uma vogal. Na segunda sílaba do B tem a letra I, que é uma vogal. E na terceira sílaba tem a letra A, que é uma vogal. É o E, o I e o A. Se não tivesse consoante, como é que a gente ia ler a palavra bebida? Ia fazer eia. Você bebe eia? Não, eu bebo bebida. Portanto, a gente precisa da consoante junta. Bebida. Tá? A gente vai explicar depois cada uma delas. Qual que é o teu hoje? O que você vai fazer quando acabar agora? Vou acabar essa aula é um pouquinho mais curta, mas você vai fazer um exercício. Eu quero que você olhe para as coisas na sua casa. Dessa vez, não. Você pode ou não usar, se você já tem alguma dificuldade, pode usar referências do seu dia a dia, da TV, do jornal. Pode achar essas palavras, não tem problema. Mas se você conseguir fazer observando as coisas do seu dia a dia, é melhor. Então, o que eu quero que você faça? Observa primeiro um objeto da sua casa. Por exemplo, esse copo. Tá? Um copo d'água. Vai escrever, por exemplo, a palavra copo. Se você sabe, tudo bem. Se você não sabe, tenta achar palavras do seu dia a dia. Tá? Onde você consiga ler a palavra. E você vai escrever no seu caderno. Tá? É um exercício que agora você vai ter que ter autonomia para fazer. Tá? Então, escreve a palavra copo, por exemplo. E o que eu quero que você faça? Vai escrever embaixo da palavra copo quantas letras tem. Tá? Quantas letras tem a palavra copo? 4 letras. O C, o O, o P e o O. Beleza? 4 letras. Quero que você escreva essas 4 letras. Então, C, O, P e O. Portanto, usa de repente uma embalagem. Pega uma embalagem de iogurte, pega alguma coisa. Tá? Eu vou usar esse exemplo do copo para simplificar. Então, quero que você anote, por exemplo, as 4 letras. Beleza. Então, e agora? E agora eu quero que você anote todas as vogais que tem a palavra. Nesse caso, ela tem o quê? 2 vogais, certo? E elas repetem. E na segunda letra a vogal O e a quarta letra a vogal O. Copo. E quantas consoantes, Heitor? Pô, se eu tenho 4 letras, 2 são consoantes, 2 são vogais, sobraram 2 letras consoantes. Lembrando, consoante é aquilo que não é vogal.
né? Quais são as vogais? Quais são as consoantes? Desculpa, o C e o P, nesse caso, desse exemplo aleatório que eu estou dando. Quero que você anote. E aí, o que eu quero que você faça? Vai anotar as sílabas, beleza? Nesse caso, você tem dois sons, copo. Logo, você tem o primeiro, né? O primeiro som, copo, que é o C e o O, e o segundo som, que é o P e o O. Repara, o O está repetindo, sem problema nenhum. E eu quero que você identifique nessas sílabas, se tem dois sons, tem que ter pelo menos duas vogais. Cadê? Na primeira sílaba você tem o O do có, e a segunda sílaba do pó você tem o O de novo. Tá? Então, dois sons, tem que ter pelo menos duas vogais. Copo. Simples assim. Se você tem dificuldade, por exemplo, de identificar um objeto e já escrever a palavra, o que você vai fazer? Você vai em um parente seu, um vizinho, e falar, olha, é o seguinte, escreve para mim aqui 10 palavras do meu dia, 10 palavras aleatórias. Mesmo que você não identifique essas palavras, mesmo que você não consiga ler e escrever, você já consegue saber quantas letras tem, pelo desenho que elas têm. Você já sabe quantas vogais tem, que é só você olhar no seu caderno. Tem o A, E, I, O, U, que você consegue identificar, você consegue anotar quais são. Você identifica quais são as consoantes, que mesmo sem saber quais são as consoantes, você não sabe quais são os nomes delas, você sabe que é tudo aquilo que não é vogal. Então você vai copiar, tá? Então você vai anotar o número de letras, quais são as letras, o número de vogal, quais são as vogais, o número de consoantes e quais são as consoantes, e por último, você vai separar já por sílaba, ou seja, quantos sons que a palavra tem. Faz aquele exercício que eu já expliquei para vocês, tá? E separa nas sílabas, nas palavras, nos sons que elas têm. E por último, o que você vai fazer? Você vai identificar essas vogais dentro de cada sílaba. Toda sílaba tem que ter uma vogal para ter som. Beleza? Se você fizer esse exercício, pessoal, você já vai estar mais do que preparado para começar a desvendar o mundo da alfabetização, ou seja, descobrir quais são todas as 26 letras. Por isso que essa aula é muito importante, ela é mais curta, mas é muito importante para você. Tá? Então, o que eu quero que você faça? Faz esse exercício, manda para mim, pede para alguém na sua casa corrigir, algum professor ou mais algum familiar, sem problema nenhum, para ele te ajudar nesse processo. Beleza? Qualquer coisa me manda áudio também, manda WhatsApp, me encontra aí no Facebook, pede para alguém me encontrar e a gente vai conversando por ali, tá bom? Muitos alunos, todos os dias eu ajudo dessa forma, é tudo de graça, não se preocupa com isso, beleza? Com isso, pessoal, fazendo isso, a partir da nossa próxima aula, que vai ser muito, muito legal, tá? A nossa próxima aula é muito importante, porque o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai identificar, a gente vai começar pela letra B, tá? Você vai ver o que é a letra C e a letra D. A gente vai ver 3 letras que aparecem muito, a gente vai ver como é importante que você saiba tudo isso que a gente já aprendeu. Mas para dar certo, você obrigatoriamente tem que saber o quê? Você tem que saber as 5 vogais. Você tem que saber palavra, som, sílaba, letra, você tem que identificar isso, tá? Você tem que identificar o que é vogal, o que é consoante, o que é som das palavras, né, as sílabas. Você tem que saber principalmente que toda sílaba vai ter pelo menos uma vogal. Sabendo tudo isso que a gente já aprendeu, você está preparado para começar a ver as 26 letras, que é o tema da nossa 4ª aula, e aí a coisa vai começar. Agora vai ser muito, muito rápido, tá? Então o que eu preciso? Você tem alguma dificuldade até aqui? Veja e reveja as 3 aulas quantas vezes forem necessárias. Quando você já tiver craque, não tiver dúvida nenhuma, vai para a 4ª aula. A 4ª aula é que começa. Mas não adianta nada você começar a 4ª aula se ainda tiver dificuldade em uma daquelas outras temas, tá bom? Então, foca nas 3 aulas. Vitor, já não tenho dúvida em nada daquelas 3 aulas, está muito fácil, está muito tranquilo. Então, a partir de agora, vai começar um trabalho mais pesado, tá bom? Depois vai ficar muito fácil, vai ver que é tudo repetição. Você fala, pô, demorei tantos anos para desenvolver, para aprender, e afinal, agora eu sei. Pois é, pessoal, só basta o primeiro passo, tá? Para a gente conquistar nossos sonhos. E, vamos falar a verdade? 10 aulitas de português, 10 aulitas de matemática, você já vai estar começando o material, pô, sabe, de muito, muito legal. São 5 horas aqui de aula, de processo de alfabetização, mas depois você já vai estar começando para do 6º ao 9º ano, né, que é para ensino fundamental, ou seja, certificado do que seja, você que tem esse sonho de conseguir seu diploma, conseguir um emprego melhor,
chegar no seu patrão e falar, olha, agora já tenho aqui o certificado, preciso daquela promoção. Pô, é um argumento bem legal, né? Até para conseguir novos voos, você que tem um sonho, de repente ter uma profissão melhor, de ganhar mais, ou então de realizar esse teu sonho pessoal, de arrastar esse problema. Sabe, quando a gente tem um problema, a gente não pode jogar lá pro fundo, a gente tem que enfrentar de cara e combater. Então, eu acho que através disso, a melhor ferramenta que a gente tem para mudar a nossa vida, mudar nosso mundo, é através do conhecimento. E o conhecimento, pessoal, é uma coisa que ninguém tira de nós, tá? O pessoal pode tirar dinheiro, o pessoal pode tirar nossa vontade, pode roubar os nossos sonhos. E acredite, já passei por muitos problemas ao longo da vida, mas nunca desanimei, tá? Porque isso que é importante. A gente sempre ter a consciência limpa, erguer a nossa cabeça, fazer, acreditar, fazer com o coração. Que, pessoal, a alfabetização, trabalhar com isso, é que nem a gente está no... É mesmo espírito que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida, tá? A gente tem que ter coração, a gente tem que ter amor nas coisas que a gente faz. Porque através disso, através do amor, é que a gente muda as pessoas e que também a gente muda o mundo, tá? Eu acredito muito nisso. Pessoal, obrigado por essa aula. A gente se vê na nossa quarta aula, que é muito importante, mas muito mesmo, tá? Então não se esquece de acompanhar, de se dedicar, veja os vídeos quando vocês quiserem, não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, você que está chegando agora, e obrigado por essa oportunidade de a gente estar nessa convivência. Eu também estou gostando muito dessas aulas e tenho certeza que também, com as dúvidas que vocês me mandarem, eu vou aprender muito com vocês também. Obrigado por essa oportunidade e até a próxima aula. Forte abraço, tchau!